Bom dia, graça e paz, povo de Deus. Hoje é sábado, dia 3 de maio de 2025 e aqui estamos para continuar lendo a Santa Palavra de Deus, com a qual nós alimentamos o nosso espírito. Estamos aí caminhando para o final de primeiro livro dos Reis e hoje nós vamos ler primeiro Reis, capítulo 21. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz: Algum tempo depois houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Novo episódio aqui com o ímpio rei Acabe, que recebeu o livramento do Senhor, conforme descrito no capítulo anterior, mas que continuava desobedecendo a Deus e se aprofundando cada vez mais no pecado, instigado pela sua mulher ímpia, Sidônia, que era a Jezabel, que instigava o rei à idolatria e ao pecado. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca eu darei a você uma vinha melhor, ou se preferir eu pagarei, seja qual for o seu valor. Ele era o rei, está fazendo uma proposta, vamos dizer assim, irrecusável para esse homem chamado Nabote, em troca da sua vinha, mas olha a resposta do Nabote, verso 3. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. E essa era realmente uma regra em Israel de que, segundo a lei de Moisés, a herança deveria passar para os descendentes, não poderia ser vendida definitivamente. Se fosse vendida, era apenas por 7 anos, depois tinha que ser devolvida à família. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Esse Acabe era um homem, por um lado, muito fraco, era ímpio, era fraco, era idólatra, era muito manipulado pela sua mulher. Verso 5, Jezabel, sua mulher, entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? A Jezabel notou o aborrecimento do marido. Ele respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu darei a você outra vinha no lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha, não tem negócio. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Tipo, você é rei ou não é? Levante-se e coma, anime-se. Como seguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel? Então a Jezabel diz: não, eu posso resolver isso. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado no lugar de destaque entre o povo. Ela proclama uma festa religiosa para um plano de assassinato. Isso é para mostrar o tanto que essa mulher era ímpia. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. Então ela cria uma situação para condenar injustamente o Nabote à morte, só para que o Acabe pudesse se apossar da vinha que ele queria, para satisfazer um capricho do rei. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se num local destacado no meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Amaldiçoar a Deus era punido com a morte. Então mandaram informar a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Cumpriram a ordem da bruxa Jezabel.
Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Esse Acabe era um trapo. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. Olha o Elias aparecendo na história de novo. Vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade? E acrescente: assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Deus decreta que o Acabe seria morto. Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo? Eu encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. E ele diz: vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, sejam escravos e sejam livres. Farei à sua família o que fiz à de Jeroboão, filho de Nebate, e à de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. É a sentença de Deus contra o ímpio rei Acabe. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. A Jezabel teria uma morte desonrosa, seria comida por cães. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morreram no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. É a constatação do escritor de 1 Reis. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. É um parênteses aí na história para mostrar a impiedade do Acabe. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Se humilhou. Interessante, quando recebe a sentença de morte, ele se humilha diante do Senhor. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. Ele disse: eu vou cumprir o que eu falei, só que eu vou poupar agora, vai ser lá na frente, no reinado do filho do Acabe, que eu vou acabar com a família dele todinha, né? E assim termina o 21º capítulo de 1 Reis, e amanhã nós vamos ler o último capítulo de 1 Reis, para então seguir na sequência para 2 Reis. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, pelas muitas bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado, meu Deus, pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela provisão, pela proteção, pela direção que o Senhor tem dado à nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, pela saúde, pela noite de paz, por acordar no novo dia e poder começar esse novo dia, meditando na palavra, alimentando o nosso espírito com a sua palavra, orando uns pelos outros. Obrigado pelo novo dia, nova oportunidade, novas realizações, novas experiências e novos aprendizados. Ó Deus, e nesta hora buscamos a sua face para interceder por cada um dos pedidos que meus irmãos têm deixado aqui nos vídeos no nosso canal. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja, meu Pai, sobre os nossos familiares que não se converteram ou que estejam desviados dos caminhos do Senhor. Atrai-os para si, toca nos seus corações. Leva-os ao reconhecer os seus próprios pecados e se arrependerem e se converterem verdadeiramente ao Senhor. Usa-nos como mensageiros seus, com a palavra de amor inspirada, com muita humildade, muita sabedoria, muita paciência e muita autoridade para tocar nos seus corações. Envia os seus obreiros, meu Pai, e cria circunstâncias para converter os seus corações ao Senhor. Ó Deus maravilhoso! E assim
Nos lembramos dos familiares da irmã Luzinete, pelos quais ela pede que retornem aos caminhos do Senhor. Nos lembramos dos filhos e da nora da irmã Maria Luzimar, dos filhos da irmã Marlene, dos familiares da irmã Silvia. Ó Deus, dos familiares da irmã Raquel, que ora por aqueles casais, para que haja harmonia entre eles, para que os que não são convertidos se convertam. Clamamos em nome de Jesus pelos filhos da irmã Maria do Carmo, os filhos da irmã Ana Lúcia, para que se voltem para o Senhor. Toca nos corações, opera maravilhas a seu favor. Ó Deus, oramos pelos enfermos e aí nos lembramos da irmã Lídia, da irmã Letícia, da irmã Valdarice. Guia os médicos, ó Deus, os tratamentos, faça milagres a favor das suas servas. Clamamos pela irmã Luzinete, pelo Alex, que precisam de cirurgia, abre portas para que isso se realize. Ou faça milagres, toque com o seu toque curador. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, opera na vida do Paulo, naquela UTI, toca na vida da irmã Maria Luzimar, do irmão Raimundo Nonato, preservando, restaurando a saúde no que precisa ser restaurado. Ó Deus, opera a favor do Agostinho, tratando de um câncer, da esposa do pastor Azemar, também tratando de um câncer. Ó Deus, opera nessas vidas. Meu Deus, abençoa a irmã Nájila, dando-lhe a oportunidade de ser chamada para ocupar o posto para o qual ela passou naquele concurso, abrindo uma porta nova de trabalho para o seu esposo, irmão Julião. Assim colocamos cada uma destas situações diante do Senhor, oramos pela saúde da Mona Lisa, saúde física e espiritual, de toda a sua família, meu Pai, clamamos pela Yara, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, fortaleça-lhe a fé. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício em nosso lugar e ao perdão dos nossos pecados, que nos reconciliou com o Pai, que nos fez seus povo e que nos deu livre acesso à sua presença. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos compartilhar esta bênção com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho. Porque, ó Deus, existimos para manifestar a sua glória neste mundo. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados irmãos, assim terminamos a leitura de mais um capítulo da Palavra de Deus. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta para continuar a leitura, encerrando o primeiro livro dos Reis. Aguardamos vocês aqui. Um grande abraço a todos.